Boa noite a todos. Trago um tema interessante do cotidiano para colocar para todos vocês sobre dois aspectos, o aspecto social e o aspecto fiscal. O governo federal, nessa semana que passou e nessa que estará abrindo, está discutindo a aprovação de um pacote de bondades. E esse pacote é importante, porque, de fato, no período da pandemia e de lá para cá, nós tivemos muitas perdas de trabalho, perdas de oportunidades, pessoas perderam também a vida, e aquelas que conseguiram vencer o vírus, de certa forma, elas tiveram muita dificuldade de voltar ao normal. E cabe ao governo, seja ele qual for, ora, intervir sobre a renda, intervir sobre o mercado, porque só o mercado não resolve tudo. Você ter um Estado liberal é importante, você ter um Estado que influencia pouco é importante, mas quando se tratam de vidas, quando se tratam de pessoas, é preciso ter uma sensibilidade diferente. O presidente Jair Bolsonaro tem tentado resolver vários problemas ao longo desses 3 anos que foram criados e deixados como herança dos governos passados. Isso é indiscutível. O Brasil foi totalmente apedrejado, foi totalmente linchado nos governos da esquerda. E não se resolve os problemas todos em 4 anos. Muito embora, para a resolução desses problemas nesse governo, a equipe econômica não tem dado ao presidente os melhores caminhos. Eu falo isso com muita propriedade, porque sou economista, sou especialista na área de finanças públicas, na área do desenvolvimento econômico, e vejo e repito e ratifico várias vezes a minha fala, quando eu digo que o ministro Paulo Guedes, apesar da competência, apesar da equipe, não entrega para o presidente da República os melhores caminhos para dar solução aos problemas da população. Então vamos lá. Está se soltando um pacote de 196 bilhões. Ótimo. Você está ajudando os caminhoneiros, nós estamos revendo os gastos e as dívidas dos estudantes, né, através das concessões ao FIES. Está se dando aí um vale-gás para poder atenuar, em parte, os problemas decorrentes aí das constantes altas dos derivados do petróleo. Está se dando aí um voucher para os caminhoneiros, que nem sempre, quando aumenta o frete, eles têm o retorno financeiro. Normalmente as empresas, às vezes, demoram a repassar esses valores, e eles acabam, muitas vezes, pagando para trabalhar. E o óleo diesel é fundamental dentro do contexto da economia, porque sem o óleo diesel não se abastecem os caminhões, os tratores, né? E com isso a economia para. Então o governo federal tem que ter a sensibilidade política e a sensibilidade social. Isso é fundamental, O presidente da República, seja ele qual for, não tem obrigação de conhecer de economia, de infraestrutura, de engenharia, de medicina, de logística, de tecnologia, não. Mas ele tem como colocar os melhores técnicos. E o presidente Jair Bolsonaro se diferenciou dos outros presidentes fazendo isso, escolhendo um ministério totalmente técnico, sem nenhuma conotação política. Vários ministros se destacaram, dentre eles o ministro Tarcísio, que fez uma revolução na questão da infraestrutura, principalmente usando o Exército para tirar a corrupção, que era enraizada no sistema de empreiteiras no Brasil. E os resultados estão aí, tanto nas ferrovias, quanto nas rodovias, quanto na transposição, na consolidação da transposição do Rio São Francisco para beneficiar tantos nordestinos que sofrem há anos e anos com a seca em função dos problemas decorrentes do clima que nós mesmos,
enquanto cidadãos, não temos acuidade para cuidar do meio ambiente. E isso precisa ser levado em questão. É preciso olhar melhor a Amazônia, é preciso olhar melhor o Pantanal, mas é preciso olhar também os córregos que passam nas nossas cidades, que as águas são podres. Em Goiânia, por exemplo, nós temos grandes parques, mais de 33 nascentes depredadas, e tanto no Cascavel, quanto no João Leite, quanto no Meia Ponte, a água é podre. Por quê? Porque falta consciência ambiental, falta consciência das pessoas de que não devemos jogar os dejetos dos nossos trabalhos junto aos mananciais. E praticamente isso acontece em São Paulo com o Tietê, acontece no Brasil inteiro. Às vezes nós lançamos o olhar apenas para a Amazônia, esquecemos que nas nossas cidades, os nossos riachos, os nossos ribeirões, os nossos córregos estão todos poluídos. E cada dia mais poluídos, os nossos mares cheios de plástico. Cada hora que você olha essa realidade, isso nos entristece muito, porque ali existem vidas marinhas, vidas no meio ambiente, de animais silvestres, que são mortos a cada dia por agrotóxicos, por queimadas, por qualquer tipo de situação que acaba levando à morte de tantos e tantos animais que embelezam a nossa fauna e a nossa flora. Dentro desse contexto, voltando para o assunto em tela, então, o senador Fernando Bezerra apresentou esse pacote de bondades no Senado, que comporta cerca de 196 bilhões de reais, sendo 90 bilhões do Auxílio Brasil, que falo aqui com muita propriedade, avança em muito em relação ao Bolsa Família, porque o Bolsa Família era apenas R$ 180, enquanto que o Auxílio Brasil é de R$ 400, né? E com detalhe, é de R$ 400 e não para em 31 de dezembro, vai embora, continua, como o Bolsa Família está aí há anos, né, dando essa condição para que as pessoas menos favorecidas e que momentaneamente estão sem condições, inclusive, de trabalhar, porque não têm capacitação de poder entrar no mercado de trabalho. Então, o Auxílio Brasil, fantástico, substituindo aí as ajudas do período da pandemia mais duros, na questão do auxílio emergencial. Mas tem um problema aí, tem um problema. Dentro desses 196 bilhões, nós temos 38 bilhões e 750 milhões quebrando o teto de gastos. Quando se quebra o teto de gastos, meus amigos, o que é que nós falamos para os investidores nacionais, internacionais, aquelas pessoas que compram títulos públicos do país para poder ganhar, mas também auxiliar no equilíbrio fiscal e na manutenção da estabilidade econômica, que nós podemos não pagá-los. E quando se quebra o teto, gasta-se mais do que arrecada. Quando se quebra o teto, acena para o mercado a possibilidade de calote, e aí acontece o quê? O dólar, que é a moeda hegemônica mundial, aceita no mundo inteiro. Ela flutua de forma positiva em relação ao real. Ao real e às outras moedas quando isso acontece nos outros países, mas falando principalmente do Brasil. Quando se tem a quebra do teto de gastos e não se demonstra a responsabilidade fiscal, o dólar tende a flutuar de forma positiva em relação ao real. E isso vai fazer com que aconteça o quê? Principalmente o aumento dos componentes importados, que o Brasil tanto depende, porque as nossas indústrias têm essa dependência. E isso vai implicar em quê? No aumento dos custos de produção das empresas, que são repassados para o varejo e são repassados para o atacado, e isso acaba penalizando o consumidor, penalizando o cidadão com o quê? Com o que nós estamos aí brigando para que não volte como era na década de 80, o que chamamos de inflação. Então, a inflação no Brasil, ela está sendo puxada, em parte, pela valorização do dólar frente ao real e, em parte, em função
do aumento contínuo dos derivados do petróleo. Mas vocês podem me dizer, há saída, Júlio, para isso? Isso não é uma crise mundial? Não tem inflação nos Estados Unidos, não tem inflação na Inglaterra, não tem inflação na Alemanha? Tem, mas o nível de vida na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos é completamente diferente do Brasil. Lá não se passa fome, não se tem tanta desigualdade quanto tem aqui. Lá você tem direito à saúde, lá não precisa de um vereador, de um deputado estadual, para poder criar uma situação para a pessoa poder fazer um exame de sangue, um exame de imagem e uma cirurgia. Porque o SUS é importante, mas está falido em função da falta de atualização da sua tabela e da falta de dotação orçamentária para carimbar recursos ao Ministério da Saúde que possa, de fato, dar aos hospitais, dar aos laboratórios, dar aos médicos, dar aos enfermeiros, dar ao próprio sistema a condição de dar dignidade para o cidadão. O cidadão brasileiro que depende do SUS, que hoje soma cerca de 150 milhões, ele não tem que depender de político para poder atender. Ele não tem que depender de regulação para poder não ser atendido. Ele tem que passar a carteirinha dele no Brasil e ser atendido. E é isso que nós queremos. E o que eu vejo do presidente, ele quer também, mas é preciso que a equipe econômica, liderada pelo senhor Paulo Guedes, dê para ele os caminhos que não vêm sendo dados. Ao invés de usar 38,75 bilhões de reais de quebra de teto de gasto, por que não usar? Por que não usar os 37% que ele tem direito da Petrobras? Por quê? Ninguém está falando para o Brasil, para o governo brasileiro, intervir na Petrobras. Não tem que intervir. A Petrobras é uma empresa estatal de capital aberto que tem o dever de dar lucro e tem dado lucro nos últimos 3 anos desse governo, o que não aconteceu nos governos anteriores, porque foi dilapidado o patrimônio da Petrobras e hoje nós pagamos, inclusive, para os acionistas por tudo aquilo de irresponsabilidade que foi feito na Petrobras. Mas a Petrobras, nesses últimos 3 anos, tem dado lucro. Por que não usar 40%, 50%, 60% desse lucro da Petrobras para poder subsidiar os derivados do petróleo, a gasolina, o óleo diesel, o gás e fazer com que o povo brasileiro possa, de fato, comprar a gasolina barata, comprar o gás de cozinha barato, comprar o óleo diesel barato? Por que não fazer isso? O que que impede isso? O dinheiro é público, o dinheiro é do governo federal. Não adianta ficar querendo depreciar a Petrobras e dizer que a Petrobras precisa resolver o problema da inflação, que a Petrobras não pode ter lucro, ela tem que ter lucro. Ela é uma empresa estatal como outra qualquer. E ela tem um dever sobre os seus acionistas. E é preciso que o governo entenda isso. Pode fazer o pacote de bondades e deve fazer para a população, porque a população está passando fome, a população está desempregada, a população não tem recurso para sobreviver, mas não usando a quebra do teto de gastos. Não precisamos endividar cada vez mais. Podemos usar o que nós temos para poder subsidiar aquilo que está saindo tão caro para o brasileiro, que é o arroz, que é o feijão, que é o macarrão, que é o óleo de soja, que é o café, que é o açúcar, que é o que tem na cesta básica. Então, senhor Paulo Guedes, o senhor precisa sim falar para o presidente e dar os caminhos corretos para ele. Faça esse pacote de bondades, dê tudo que tem que dar, porque precisa dar, mas sem deixar de lado a questão fiscal, porque senão pode acontecer nesse governo o que aconteceu no governo José Sarney. Os que estão me vendo aqui, que lembram do governo Sarney, o que aconteceu 6 meses antes da eleição comandada pelo governo naquela época? Nós tínhamos um congelamento de preços que era para ficar no máximo 3 meses. E tínhamos os chamados fiscais do Sarney. E a possibilidade de vencer as eleições era tamanha que a irresponsabilidade perdurou naquele governo. Ao invés de olhar os custos operacionais das empresas para que a inflação não explodisse, se segurou o congelamento mais 3 meses. As eleições foram vencidas e a inflação saltou de 20%
para 2.400%, que só foi resolvida em julho de 1994, quando da edição do Plano Real, que o senhor Paulo Guedes não cumpre nenhum dos pilares, que é o regime de metas de inflação, ou as taxas de câmbio flutuante e o equilíbrio fiscal. Então, o Auxílio Brasil é muito importante e ele por si só já ajudaria muito, porque ele passa de 31 de dezembro, mas todas as outras bondades encerram em 31 de dezembro. Então isso deixa uma dúvida: será que vai acontecer para o próximo governo tudo aquilo que aconteceu lá atrás com o governo Sarney? De um lado, nós temos que acolher a população, isso é obrigação do governo, mas sem irresponsabilidade fiscal, sem quebrar a lei de responsabilidade fiscal, que indica que a cada isenção você tem que ter uma fonte alternativa para poder colocar o recurso no lugar. Qual que é a fonte alternativa? Emitir moeda. Emitir moeda gera mais inflação e faz com que a população de baixa renda pague mais essa conta. Reduzir o ICMS dos estados, meus amigos, vou falar de Goiás, porque nós estamos aqui em Goiás. Essa lei aprovada no Senado vai derrubar a arrecadação do estado de Goiás em 3 bilhões de reais. Por conseguinte, de 750 milhões dos municípios. Nós podemos chegar num ponto em que o governo, em que os municípios não terão recursos para pagar os seus servidores, não terão recursos para pagar seus fornecedores, não terão recursos para pagar os seus prestadores de serviço. E podemos sair de uma situação de equilíbrio para uma situação de caos. Então, nós precisamos sim acudir as pessoas que estão com necessidade, mas não quebrando o teto de gastos, não fazendo com que o dólar valorize sobre o real, mas fazer isso com acuidade, com equilíbrio, usar o que nós temos, e nós temos de sobra, porque a Petrobras está dando muito lucro e poderia sim, com os 37% de lucro para o governo brasileiro, que é o seu maior acionista, que tem 37%, poder pagar toda essa conta e fazer com que o governo fechasse no azul e ainda melhorasse a vida do cidadão. Então, eu não estou aqui falando apenas para agradar as pessoas, mas estou falando muito mais como técnico, muito mais como economista do que como pré-candidato a deputado federal, que sou e tenho uma preocupação muito grande. O que será do governo, o que será do Brasil pós 31 de dezembro? Nós não podemos voltar com a inflação que nós tivemos na década de 80, porque quem ganha hoje R$ 1.212 até R$ 2.500 está pagando essa conta numa inflação de 10,06 e que nesse ano vai bater a casa de 12% a 14%, porque o Banco Central está totalmente equivocado no controle da inflação. Temos uma inflação de custos, puxada pelos derivados do petróleo e pelo dólar. E o Banco Central está dando o remédio errado, aumentando a taxa de juros Selic e fazendo com que haja uma redução do volume de circulação de dinheiro, de recursos na economia, aumentando o crédito, dificultando para as empresas trabalharem no pleno emprego dos fatores de produção. Isso é prejudicial para o Brasil. Isso é prejudicial para a retomada constante da atividade econômica. Não podemos brincar com contas públicas. As contas públicas são situações que têm que ser trabalhadas de forma responsável, até porque governos não geram receita. Quem gera receita são empresas que empregam trabalhadores e que, dando lucro, podem pagar impostos para que os governos tenham responsabilidade. Porque quanto maior o gasto do governo, maior será a taxa de juros Selic. Sabe por quê, meus amigos? Porque nós precisamos financiar o gasto público, que aumenta a cada vez mais em função do aumento dos juros. Então, quero aqui deixar um abraço a todos e que essa fala minha sirva de reflexão, principalmente para os agentes públicos que estão na direção do nosso país e nos governos do Estado e nas prefeituras. Não dá
para brincar com receita pública e despesa pública. Quem paga a conta de tudo isso é o cidadão ou o consumidor, que acaba sendo a mesma pessoa. Fiquem todos com Deus, uma boa noite e até uma outra oportunidade.